Olá, professores e colegas. Sou o Carlos Alexandre Moreira da Silva, aluno do primeiro período do curso de Engenharia Civil EAD. Muito bem. Dando continuidade à apresentação do PIC, já iniciada em partes pelo grupo, irei falar sobre a matemática e aplicações, e também sobre o estudo de casos que a gente fez. Então vamos iniciar. A aplicação da disciplina Matemática, Engenharia de Estruturas segundo fonte da internet, a matemática é a ciência dos números e dos cálculos. Desde a antiguidade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade. A matemática foi usada pelos egípcios na construção de pirâmides, diques, canais de irrigação e estudo da astronomia. Os gregos antigos também desenvolveram vários conceitos matemáticos. Atualmente, essa ciência está presente em várias áreas da sociedade, como, por exemplo, na arquitetura, informática, medicina, física, química, etc. E também na engenharia, Podemos dizer que tudo que olhamos existe na matemática. As principais áreas da matemática são aritmética, álgebra, geometria, geometria analítica, porcentagem, trigonometria, estatística e educação matemática. Sabemos que a matemática ela está presente em tudo. Ao olharmos uma construção, a gente vai deparar com ela e já observar que existe ali cálculos, E para ela manter com estabilidade, ela teve que ser desenvolvida, a matemática, Juntamente com outras disciplinas, Como a química dos materiais ali, que está presente. Então, no geral, para se fazer uma construção, necessita desses tais conhecimentos. A figura aqui abaixo, ela é, vamos dizer assim, ela é considerada um dos primeiros sistemas de cálculos. Ela é chamada de abaco. Embora tenha algumas pessoas que dizem que começou por pedrinhas, que se contava os carneirinhos, os pastores contavam os carneirinhos através das pedrinhas. Então, tem o abaco e as pedrinhas, no caso. Aplicações da disciplina Matemática, Engenharia e Estruturas. A matemática é imprescindível para a formação dos engenheiros. Seja qual for o ramo da engenharia, seja civil, elétrica, produção, etc. Na engenharia de estrutura, podemos identificar muitos conceitos matemáticos ao observarmos uma construção. Esta ocupa uma área calculada, tem uma altura determinada, dispõe de estruturas e formas, concebidas através de cálculos como volume e outras fórmulas matemáticas. Dentro da área da engenharia, especificamente dentro da área de estruturas, o engenheiro precisa dimensionar estruturas diversas. Cuidamos de representar uma aplicação matemática na elaboração de um projeto de uma escada. Esse é o nosso objeto de estudo nessa figura aqui, figura 18, que é o desenho de uma escada. A figura 18 representa graficamente os desenhos do caso de estudo. A aplicação matemática seja uma escada para vencer uma altura de 2,89. Ou seja, 2,89 é o vão que vai do piso até o teto dessa construção. Esses degraus têm 17 centímetros de altura. O que seria isso? A altura que você se pisa no degrau dá 17 centímetros da base até a outra base. Então a base seria o quê? Seria o piso, com 29 centímetros, onde se pisa. Quantos degraus essa escada teria? Essa é a pergunta 1. Qual o seu comprimento total? Matematicamente falando, fica fácil de desenvolver esse probleminha aí. Na solução matemática, deve-se dividir a altura de 2,89, que é chamado também de pé direito do ambiente, pela altura do espelho, que a gente já sabe que pode ser dimensionado por 17 centímetros. Em regra, geralmente, uma escada ela não pode ser muito pesada, então ela fica na faixa de 17 centímetros a 18 centímetros. Ou menos que isso, Depende, tem outra forma que a gente calcula a escada, chamada forma de Blondel, que não vem ao caso aqui. Então, pegando 2,89 dividido por 17 espelhos, a gente vai encontrar a quantidade de espelhos que essa escada vai ter. Que no caso seria 17 espelhos. Se dividir
2,89 por 17, que é a altura do piso, a gente vai obter 17 espelhos. E para saber o comprimento dessa escada, a gente vai utilizar uma regrinha simples de multiplicação. Vamos multiplicar a quantidade de degraus, que deu 17, vezes a largura de um deles, que é 0,29 centímetros. Sendo necessário, portanto, 17 degraus, eles têm a altura de 17, e o comprimento total que essa escada vai alcançar é 4,93. São regras práticas do dia a dia dentro da engenharia de estrutura que o profissional terá que desenvolver. Abaixo está a figura que foi representada nos cálculos acima, né? O que seria isso daí? A parte de baixo aí seria a planta baixa da escada. A gente visualiza aí o comprimento dela, que é 4,93, e a largura dela. Também se pode visualizar a largura do degrau, que é 29 centímetros. Se repara que nessa planta baixa há a indicação de duas setas e acima delas duas letras, AA. O que significa? Simbolicamente seria a representação de um dos cortes acima, o corte AA. O corte AA seria como se a gente estivesse cortando esse plano da escada, mostrando sua elevação. O que fica claro nesse entendimento aí é que é possível, através dessa elevação, visualizar a quantidade de degraus e de espelhos. O vão foi vencido a 2,89 e alcançou um comprimento de 4,93. O que seria esse corte? É muito simples. Se a gente pegar uma maçã ou uma laranja, que seja, cortar ela no meio, é possível visualizar o seu interior, o que está ali dentro. Na laranja, por exemplo, a gente vai enxergar um monte de gomos, né, vamos dizer assim, de partes divididas da laranja. E o corte é justamente isso. Ele passa em um determinado local para mostrar um determinado objeto, né, uma seção. Tem uma seção, vamos dizer assim. Vamos dar sequência no nosso próximo tópico. Seria o estudo de caso aplicado à engenharia de estruturas. O nosso caso de estudo é uma obra de pequeno porte. Por exigir um estudo mais simplificado, né, dos elementos estruturais, e por ser uma construção bem prática mesmo, no dia a dia, que a gente sempre tem visto uma construção de pequeno porte, mas não deixa de ser uma estrutura também. Então vamos lá. Cuidamos de apresentar para o estudo de caso uma edificação residencial. Esta é uma obra de pequeno porte, nesse estudo de caso, por ter um sistema estrutural simples. O estudo preliminar da edificação refere-se a uma estrutura de alvenaria autoportante, concreto armado, pilares, cintas e laje pré-moldada. A figura 19 apresenta a peça gráfica planta baixa. Essa é a planta baixa. Ela tem um quarto, uma sala de estar integradas com a de jantar, tem um banheiro social, tem um banheiro para a suíte e a copa e cozinha americana. Essa é uma construção padrão, popular, né? Uma casa considerada pequena, com um peso relativamente baixo, vamos dizer assim, também para o terreno, né? Para o estudo de caso, né? Uma estrutura leve. A figura 19 apresenta a peça gráfica planta baixa, sendo esta o desenho preliminar para qualquer estudo arquitetônico. O estudo arquitetônico seria o quê? Seriam as peças gráficas iniciais do nosso objeto de estudo, né? Porque antes de começar uma obra, vamos dizer assim, existem algumas coisas que a gente tem que definir antes. Que seria a planta baixa, né? Que o cliente ele vai traçar os traços dele, a construção como ele gostaria que fosse as divisões dos cômodos da casa. Então seria justamente nessa etapa determinada a quantidade de cômodo. Aí na sequência sairia a planta baixa, né? Essa planta fornece ainda dados iniciais para o cálculo estrutural, que define o dimensionamento de todos os elementos que irão compor a estrutura. Esse projeto estrutural é feito por um engenheiro, né? A planta em questão tem 69,60 metros de área construída. Foi desenvolvida por um dos membros deste grupo, Carlos Alexandre, que sou eu, técnico de edificações CREA Minas Gerais 150-955/TD.
Então, fica bem clara a planta baixa ali, teve seu desenvolvimento por mim. Após esse passo aí, seria depois calculado, né, juntamente com o engenheiro, as estruturas da obra. A figura 20 identifica alguns elementos estruturais que envolvem objetos de estudo, como alvenarias, vigas, pilares e lajes pré-moldadas. Nota-se que em alguns casos desses elementos não podem ser visualizados, como é o caso da fundação e das alvenarias. Essa última está revestida pelo reboco. Nessa edificação existe todo um sistema que garante a estabilidade do conjunto, resistindo a esforços. Vamos mostrar para vocês a figura 20, que seria uma perspectiva. A perspectiva é um material muito utilizado hoje na construção, e hoje com os recursos tecnológicos da programação, onde a gente já consegue ter softwares que faz a simulação de volumetrias de uma obra, o que garante interpretar mais facilmente a construção. Aqui nota-se que tem algumas estruturas envolvidas nessa construção, que é de fácil entendimento ao observarmos. A primeira delas, que está bem visível, é o pergolado, que é um elemento decorativo, que são nada mais que vigas, né, colocadas ali para ter uma função decorativa, mas ao mesmo tempo ela tem um peso próprio, né, e não deixa de ser uma estrutura, que recebe uma carga também, vamos dizer assim. Temos também a laje, que está simbolizada também acima aí, uma laje em balanço, que tem que ser dimensionada pelo engenheiro também, né. Tem uma alvenaria portante, denominada autoportante. O que seria a alvenaria portante? Existe hoje muitas técnicas modernas, mas antigamente se usava muito a alvenaria portante para a construção. Seria às vezes, poderia ser feito por tijolos maciços, né, por resistir bem cargas. Então, essa é uma alvenaria portante, são tijolos maciços, comum. E também tem alguns pilaretes, que são de extrema importância nessa alvenaria, que garante ainda mais a estabilidade do conjunto. Abaixo tem uma escada de acesso, que ela é feita de alvenaria também portante e concreto. Abaixo temos a alvenaria portante do embasamento, que às vezes elas não são visíveis, a maior parte das vezes por estar debaixo da terra, né? Só num período que não tem revestimento, não tem nada, que está uma fase que dá para ser visualizadas. Depois que a obra é erguida, não se consegue visualizar a fundação. Existe também uma laje em balanço na sacada, que essa laje ela avança ali, abaixo tem um pilarzinho, é tipo uma garagem, né, um subsolo, né, como se diz, né, uma pequena garagem embaixo. Então essa é a perspectiva. Dando continuidade à construção de uma obra de pequeno porte, irei falar um pouco mais sobre obras de pequeno porte. Então vamos lá. Para se construir uma casa, exige conhecimentos na área. Conhecimento estes que devem ser seguidos de boa técnica. Construção, gente, não é para leigo. Ela tem que ser conhecida antes de ser executada. Ninguém faz nada que não conhece. Então, obra tem que se conhecer antes de executar. Existem diversos tipos de estruturas que resistem carga e esforços, e devem ser calculados pela engenharia de estruturas. Os elementos estruturais que compõem o nosso objeto de estudo são infraestruturas. Pode ser usada brocas e sapato isolado, até mesmo sapato corrida. Superestrutura, viga, pilares, pilares pré-moldados. A superestrutura é aquilo que está acima da infraestrutura. A infraestrutura está na base, na sua fundação. Na parte superior da edificação se localiza a fundação, termo usado para definir o que está debaixo da terra, ou seja, sua estrutura, que tem função de quê? De suportar e transmitir carga ao terreno. Existem dois tipos de fundação, a direta e indireta. Se o solo for firme, a primeira é mais indicada. Caso o terreno tenha o solo firme a grande profundidade, a fundação é indireta e a indireta é mais adequada. Quando a fundação, então, ela é uma fundação superficial, ela é uma fundação direta, né? Você abre a vala ali e já lança ali um concreto, porque a camada resistente do terreno está bem próximo mesmo, então não tem necessidade de usar então, uma fundação muito profunda. O nosso objeto de estudo, residência de pequeno porte, terá posteriormente os cálculos baseados em uma fundação direta.
Para uma análise mais ilustrativa, a figura 21 apresenta a abertura das valas de uma fundação em solo firme, que após esse passo terá uma sapata corrida com concreto ciclópio. O que seria o concreto ciclópio? Para quem não conhece o concreto ciclópio, seria o concreto em si mesmo e a utilização de pedras de mão. Pedras de mão seria o quê? A pedra São Tomé, mais comum, os pedrões que são retirados e são jogados junto com o concreto, né, misturado ao concreto, para se ter uma base mais resistente. Então, nesse caso, a sapata corrida ela é feita com concreto ciclópio. E uma viga baldrame de respaldo, denominada viga baldrame. Essa viga ela tem a função de transmitir toda a carga da construção, né, da parte de superestrutura para cima, a parte da fundação. Essa viga denominada, então, viga de embasamento, né, ou viga baldrame, né, é dimensionada, viga baldrame. Nessa parte de fundação adicionada também as brocas, que é um dos elementos que compõem a estrutura de fundação. As brocas, né, estacas, né, como se diz, às vezes ela pode ter função de sondagem de um terreno, ou muitas vezes ela tem função também de alcançar pontos mais profundos de um terreno. No nosso caso em questão, ela serve para fazer uma sondagem do terreno, para ver se tem algum tipo de formigueiro, onde talvez eu possa estar ocultando a resistência do terreno e afundando essa edificação, né? Dando recalque, a gente chama de recalque. Nessa obra em questão serão admitidas brocas de diâmetro de 20 centímetros, espaçadas a 1,50. Elas têm profundidade de 2 metros. Aqui está a figura da nossa base, com a abertura das valas, né? Essas valas estão em todos os eixos da construção. E ela tem essas valas, nunca se pode fazer uma construção acima do solo. Geralmente a gente tem que ter a abertura das valas. E essas valas aí é onde que vai acontecer o embasamento. Serão assentes, alvenarias de tijolos maciços, com pilaretes nos cantos, e as brocas, né, dimensionadas, terminando todas na viga baldrame. Continuando ainda em construção de obras de pequeno porte, após a etapa da infraestrutura, entra a segunda grande etapa, que é a chamada supraestrutura, que tem seu dimensionamento, os pilares, vigas e lajes e outros. A figura 22 relaciona a estrutura de uma edificação, contendo alguns elementos como pilares, alvenarias, extinta de respaldo, e recebe o peso da laje, tendo função de transmitir o peso às alvenarias e pilares. A gente observa nessa imagem, figura 22, né, a superestrutura de uma obra. A gente pode observar aí que ela é feita com alvenaria de tijolos comum, barro cozido, né? São aqueles tijolos que, como disse anteriormente, que é utilizado para poder receber carga também, por ele ser muito resistente. Acima a gente se depara aí com uma armadura, uma viga de respaldo, né, que ela tem função de receber o peso da laje e transmitir à alvenaria e aos pilares. Os pilares são de concreto armado, como se pode observar, está visivelmente aí a marcação dos pilares em concreto. Ainda na superestrutura está o elemento estrutural denominado laje. A figura 23 mostra o tipo de laje que será admitido no nosso objeto de estudo, que são conhecidas por laje pré-moldada, que é muito viável pela rapidez na execução de uma obra. As lajes pré-moldadas são construídas por vigas ou vigotas de concreto e blocos conhecidos como lajotas ou tavelas. Abaixo na figura a gente pode observar aí a tabela do lado, né? Essa tabela também pode ser treliçada, né? Que eu acho que fica muito legal na obra colocar treliçada, por ser um material que já vem com negativo na parte superior, fácil de poder fazer uma amarração da malha da laje, né? Criando uma distribuição monolítica, né?
Após a fase de término da laje, você tem uma noção de todo o conjunto estrutural que compõe uma construção, seja ela de pequeno porte ou não. Existem elementos que são visíveis, outros não, como mencionamos anteriormente. Mas, para uma análise preliminar, é possível visualizar que uma construção depende de elementos de sustentação para que esse não entre em colapso. Todo o conteúdo abordado nesse estudo de caso faz referência com a aplicação das disciplinas do primeiro período, dando suporte para que o futuramente não falte ao futuro engenheiro uma visão sistêmica geral, para escutar e modificar um plano, a seu favor, né? Então, todo o conteúdo apresentado nesse estudo, o que ele aborda? Ele aborda uma comparação aí com relação às disciplinas, né? Pois elas são muito importantes para que o futuro engenheiro tenha uma visão geral de todas as matérias e sua relação, né, na prática profissional. Concluindo o nosso trabalho, concluímos após a realização deste trabalho que a engenharia civil e sua área de atuação e estruturas está relacionada diretamente com as disciplinas estudadas nesse primeiro semestre. O estudo deixa claro e o entendimento que o engenheiro é um solucionador de problemas relativo à área que ele atua. E nesse ciclo básico, o aluno tem um contato direto com disciplinas que o colocam a pensar como engenheiro. A formação sólida em engenharia depende de conhecimentos diversos, como uma matéria que é a base para os cálculos, como a matemática, né, programação de computadores, que faz com que saiba como funciona um software, a administração que se aplica em um canteiro de obra, assim como o entendimento da abertura e o funcionamento de uma empresa. Sendo assim, é imprescindível que o engenheiro se obtenha de conhecimento para exercer sua profissão, tornando-o um profissional completo para o mercado de trabalho. Portanto, a proposta interdisciplinar, né, do curso realizado nesse trabalho traz o aluno a vivenciar a área que futuramente poderá vir a atuar, dando a ele condições de interpretar e responder à altura do aprendizado adquirido na vida acadêmica, que seja capaz de transmitir seus conhecimentos científicos e técnicos de forma eficiente e eficaz. Então foi isso, concluímos nosso trabalho. Meu muito obrigado a todos, e é isso.